Olá, eu sou a Camila, sou a professora dessa oficina, A Arte Pulsante, a Expressão do Ser. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula, para o nosso encontro maravilhoso, que trabalha questões de autoconhecimento. Nós já percorremos aqui um caminho bem interessante de aprofundamento nessas questões de se autoconhecer. A arte é o nosso instrumento, a nossa ferramenta principal aqui nesse curso. Eu trouxe aqui hoje, para a gente conversar, uma proposta que fala um pouco sobre como foram construídos os nossos limites, né? O que a gente considera de limites saudáveis para a nossa relação para com o mundo, né? Em relação aos comportamentos e a qualidade das nossas relações interpessoais. Eu tenho uma pauta um pouco mais teórica sobre algumas coisas relacionadas aos pilares de competências que nós temos que ter para que esses limites sejam saudáveis. Os limites, eles são incorporados ou eles são passados a nós quando nós somos crianças, né? Então, às vezes, esses pilares, eles não são bem trabalhados na nossa infância, o que faz com que a gente possa ter algumas dificuldades quanto adultos, se esses pilares não foram bem desenvolvidos. Então, para que uma criança, na sua formação, na sua constituição de forma integrada, tenha os limites bem estabelecidos, para que eles sejam considerados saudáveis, a gente pensa que essas competências, esses pilares devam ser bem trabalhados. Então, nós vamos hoje abordar 7 pilares, né? 7 pilares emocionais que fazem com que a gente possa ter os nossos limites, que são considerados como limites saudáveis, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de paciência, a gente vai falar de atenção, escuta, a gente também vai falar do diálogo, a questão da vontade e também dedicação e persistência, tá? Então, são 7 pilares emocionais que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, tá? Então, a gente vai começar agora pelo pilar da paciência, né, que é a empatia, né, que nos ajuda a colocar-nos nos lugares das crianças, ou ajuda os adultos que nos formaram, que nos fizeram ser quem somos, que estavam para nos auxiliar nessa construção. Então, assim, a primeira ensinante, né, no caso da mãe, e todas as outras pessoas que fizeram parte da nossa construção. Então, quando a gente fala de paciência, como é que foi trabalhado isso durante a sua infância? Como essas pessoas articularam isso em você e como está esse pilar dentro de você hoje? Você trabalha bem a sua paciência? Você tem problemas em relação a ser uma pessoa paciente? Né? Então, é pensando mais ou menos nesse sentido. Então, é importante que a gente perceba que a paciência no adulto é algo fundamental na hora de passar uma aprendizagem, na hora de conviver, na hora de responder as questões e necessidades de um adulto. Isso na sua infância foi bem trabalhado? As pessoas tiveram paciência com você para que hoje você tenha esse pilar bem estabelecido? Reflita sobre isso. O segundo pilar que a gente vai falar é a atenção. A má conduta das crianças, de nós quando crianças, ou das crianças que estão à nossa volta, nós como ensinantes ou como aprendentes, né? Nós temos 2 vieses aqui para analisar cada pilar. Então, eu analiso o pilar quando eu era criança e também o pilar de eu adulto, como é que está essa situação. Então, atenção. Você teve as atenções necessárias para ter um limite saudável em relação a dar a atenção, a ter atenção plena, a ter foco? Como é que foi isso trabalhado em você? Dentro da sua criança, como é que foi essa questão do pilar da atenção? Faça um passeio na sua memória sobre como foi essa construção em relação a esse pilar e reflita sobre isso, tá? E aí a gente entra para a escuta. O que seria o pilar da escuta? Então, será que nós somos genuinamente ouvintes
das nossas crianças? Será que os adultos são genuinamente ouvintes? As pessoas ouviam você quando você era criança? Você lembra de alguma situação que te incomoda em relação a esse pilar enquanto criança? Essa é a reflexão para esse terceiro pilar, tá? Então, atentamos realmente, nós nos atentamos, ou as pessoas se atentavam no momento em que foi passado para você todos os princípios e conhecimentos na sua infância. Elas se atentavam em validar as suas ideias, convicções? Suas ideias foram validadas? Você foi ouvido? Você foi escutado? Isso está saudável em você? Como foi construído esse pilar? Reflita sobre isso também. Agora, o próximo pilar que a gente vai falar é o pilar do diálogo. As linhas de diálogo, elas foram saudáveis. Existia um diálogo saudável, produtivo, quando você se construiu como criança. Como que é isso para você? Né? Então a gente precisa respeitar as diferenças, né? Identificar os pontos fortes, os pontos fracos, né? Do perfil comportamental de cada criança. Isso foi respeitado em você? Então reflita sobre esse pilar, o diálogo. Como é que esse diálogo se construiu e como você trabalha ele hoje na vida adulta, tá? Então são reflexões, primeiramente, né? E aí a gente entra para o pilar da vontade, que é o quinto pilar que a gente vai ver aqui hoje. Então, é importante cultivar a vontade que as crianças apresentam, né? Então, você tem um vínculo afetivo positivo e rico construído com as pessoas que estavam ali na sua construção de aprendiz, né? Na sua infância, na sua adolescência. Como é que foi isso, né? As vontades, você tem vontades, as vontades também estão associadas a sonhos, né? Então, foi passado segurança, foi fortalecida a sua autoestima, foi permitido que você criasse uma estabilidade em relação às suas ações e reações, né? Assim, no dia a dia, no cotidiano, em toda essa questão de construção. Então, a questão vontade, ser persistente nas vontades, ter o respeito nas vontades que você tem e como é que foram feitas essas coisas, tá? O sexto pilar que a gente vai falar é a dedicação. Então, dedicação a gente entende aqui como a entrega contínua, né? A entrega contínua de ser acolhido, né? Das pessoas se dedicarem a você, o tempo a você. Você sente que isso foi tranquilo? As pessoas tiveram essa dedicação, esse cuidado nessa sua construção, em te passar? Como é que foi essa relação, né? Entre os ensinantes ao seu redor e você que seria o aprendente. Como é que ficou essa situação? Como é que foi construída, né? Então a gente entende que dedicação é a entrega contínua de forma que a criança se sinta acolhida. Então a gente fala em acolhimento, né? O quanto foi dedicado para você ser acolhido durante essa sua construção, tá? E aí a gente vai pro nosso último pilar, que é o pilar da persistência, né? Então, persistência seria ter a clareza de que mudança não se faz de maneira breve, né? Então, a persistência de você entender que é necessário mudar todos os dias, tá? Então, a mudança ela se faz progressivamente, né? A partir da perseverança na observação e atenção às ações relacionadas, né? Em todas esses pilares, houve essa real persistência para que todos eles fossem bem trabalhados, ou faltou persistência? Então eu quero que vocês listem, né, numa folha, todos esses pilares. Então escrevam lá os pilares e vão refletindo sobre isso. Podem fazer breves anotações, colocar ali o que vocês têm de bom e de ruim. É legal pôr pontos positivos de cada um deles. Então eu vou traçar lá: paciência, pontos positivos, pontos negativos da minha construção.
como aprendente, né? A minha relação com o outro. A gente pode fazer uma abordagem de vocês hoje como adultos, mas após essa verificação de vocês como aprendentes. Depois a gente faz uma abordagem em relação a vocês como ensinantes, em relação a tudo isso. Aí eu ponho a paciência, ponho a atenção, ponho a escuta, o diálogo, a vontade, a dedicação e a persistência. Os pontos fortes e fracos de cada um deles. Escrevam breves palavras para poder destacar a característica disso, tá? Então, é mais ou menos isso. Aí, depois que vocês fizerem isso, eu quero que vocês escolham um deles. Escolha livremente apenas um e façam um desenho ilustrativo para representar esse pilar que você selecionou. Pode ser por ser ele bom ou por ser ele ruim. O destaque, se é bom ou ruim, é você quem sabe. O que importa é a gente escolher um e fazer um desenho. Então, eu tenho duas etapas. A primeira etapa é listar esses pilares, colocar pontos fortes e fracos, fragilidades e potencialidades. E no segundo momento eu escolho apenas um e faço uma composição visual em cima dele. Os materiais são os mesmos que a gente conversa, né, para facilitar. Então vocês podem fazer com lápis de cor, tinta, o que vocês tiverem, canetinhas, etc. Precisa pintar? Se você tiver vontade, você pinta. E aí faz uma breve descrição no desenho do que você quer dizer sobre isso. É isso, a nossa aula de hoje. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Se você ainda não fez as outras aulas, faça as outras aulas para que a gente possa construir o seu percurso. Muito obrigada e até mais!